Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para o nosso vídeo do Vem Segue-me. Hoje nós temos como designação apenas um capítulo, Moisés 7, que se encontra na Pérola de Grande Valor. Embora seja um único capítulo, ele é bem denso em termos de doutrina. Aqui nós vamos estudar Enoque tendo uma visão ou um conjunto de visões que é incrível. As coisas que Enoque escreve de sua visão, elas incluem o plano de salvação. E é impressionante saber que Deus, ele revelou tantas profundas verdades para Enoque e que elas se perderam. Isso aí não está na Bíblia. Você pode tentar achar as coisas que são faladas aqui, que Enoque viu na Bíblia, e você não vai encontrar. E tem uma razão para isso. Satanás odeia Enoque, odeia a cidade de Enoque e odeia as coisas que ele viu. Não obstante, em alguns textos apócrifos, nós vemos muitos elementos que estão presentes aqui no capítulo 7. E até na Bíblia e no livro de Mórmon, nós vemos elementos. Por exemplo, quando fala que Satanás tem uma corrente. Essa é uma imagem que é usada no livro de Mórmon. Mais de uma vez, inclusive. Então, o que que eu quero fazer para vocês? A gente vai ler esses versículos, a gente vai comentar os pontos doutrinários. Eu só não queria que vocês se desviassem do foco principal dessa visão, que é ensinar a misericórdia de Deus. Porque existem alguns elementos que aparecem no capítulo 7, e eu vou tratar de um deles logo de início, que podem fazer a gente, sabe, não aproveitar bem os ensinamentos que estão presentes nessa revelação. Então, vamos começar quando chegar no ponto que é tangencial, que assim não é tão importante, mas que para algumas pessoas pode ser uma pedra de tropeço para entenderem a revelação, eu vou mostrar, tá bom? Vamos compartilhar aqui minha tela com vocês, para que vocês possam desfrutar. Ok, vou tentar colocar maior aqui. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí Moisés 7. Aqui, dezembro de 1830 se refere ao momento em que o profeta Joseph Smith, traduzindo a Bíblia, recebeu a revelação que se encontra aqui. Tá bom? Porque, como eu falei, isso aqui não está na Bíblia. Então, ele, inspirado pelo poder do Espírito Santo, na verdade, Joseph, ele não explicou para nós como ele fez essa tradução. Se ele usou pedras do vidente, se ele usou Urim Tumim. Eu acredito que Urim Tumim ele não usou porque assim que as placas foram recolhidas, é provável que os objetos também que estavam com Joseph para a tradução do livro de Mormon foram recolhidos. Mas, independente do método que Joseph Smith, aquele já é um profeta muito mais experiente, né, de quando ele começou, a igreja já está organizada, e ele já recebeu várias revelações em Doutrina e Convênios, então ele já comunga com a voz do Espírito de uma maneira muito mais profunda. É provável que ele, ao ponderar as escrituras do Velho Testamento, o Senhor foi revelando para ele coisas que deveriam estar lá e não estavam. Então, aqui nós temos essa revelação. Então diz assim, ó, Enoque ensina, guia o povo e move montanhas, estabelecida a cidade de Sião. Enoque prevê a vinda do Filho do Homem, seu sacrifício expiatório e ressurreição dos santos. Ele prevê a restauração e a coligação, a segunda vinda e o retorno de Sião. Então você pode ver como é abrangente essa visão poderosa de Enoque, né? O que eu quero fazer também, que eu acho que vai ser legal, uma novidade que eu estou trazendo aqui. A gente vai fazer um teste, tá bom? Tenho 10 perguntas, então a gente vai assistir essa aula e aí no final eu vou fazer um teste. E você, se assistiu a aula, se estudou junto comigo, vai ser capaz de tirar 10, tá bom? Então vamos lá, presta bem atenção, não dorme, porque eu já ouvi falar que alguns de vocês colocam meu vídeo para dormir. A minha voz ela tem um efeito
sonífero em alguns de vocês, né? Mas vamos lá, vamos estudar o que está aqui no capítulo 1. São poucos capítulos, eu acho que é 69 capítulos, e 69 versículos, melhor dizendo, 69 versículos. Então, assim, é muita coisa para aprender, mas não demora tanto tempo para você ler. Por isso, eu sugiro que você tenha uma leitura inicial nos primeiros 2 dias, você vai ler todo o capítulo, depois você volta e vai lendo com cuidado, tá? A primeira leitura é para ter uma visão geral e depois você vai pouco a pouco tentando identificar as doutrinas, os princípios que são importantes para ti. Olha só. E aconteceu que Enoque continua a falar, porque a gente lembra no capítulo anterior que ele estava pregando o evangelho. Eis que nosso pai Adão ensinou essas coisas. Que coisas? As coisas do Evangelho de salvação: fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. Muitos acreditaram e tornaram-se filhos de Deus. Lembram que eu falei também na aula passada, na parte 2? Nem todos vocês conseguiram assistir a parte 2, né? Que são, quando eu faço 2 vídeos para uma lição, acontece isso. As pessoas assistem a primeira parte e não vão para a segunda, porque não conseguem achar ou porque não teve tempo, mas é muito importante se vocês não assistiram a parte 2 da aula passada, porque eu falo da diferença entre todos como filhos de Deus, espiritualmente nascidos no céu, gerados por ele. Então somos filhos de Deus. Paulo fala nesse sentido, que somos a geração de Deus, somos filhos, temos nossos pais na terra, mas temos nosso pai no céu, tá bom? Agora, se tornar filho de Deus significa nascer de novo. Água, sangue e espírito presentes, assim como no nascimento mortal, no nascimento espiritual. Aí a gente se torna filho de Cristo. Então é nesse sentido, aqueles que acreditaram em Enoque, eles fizeram convênios e aí eles se tornaram filhos de Deus. Muitos não acreditaram. Então, enquanto houve muitos que acreditaram, muitos também não acreditaram nas palavras de Enoque. E o que que aconteceu por eles não terem acreditado? Eles pereceram em seus pecados e esperam com temor, em tormento, que a ardente indignação da ira de Deus se derrame sobre eles. Nós já vamos estudar um pouco mais sobre isso, porque o Senhor preparou um local para que as pessoas que não acreditam esperem até o julgamento final. E daquele tempo em diante, Enoque começou a profetizar, dizendo ao povo: Quando eu estava viajando e me encontrava no lugar chamado Maúja, e clamei ao Senhor, veio do céu uma voz que dizia: Volta-te e sobe no monte Simeon. É interessante que Maúja, bom, eu não vou falar muito sobre isso porque no estudo sobre os apócrifos que eu fiz, que eu estou fazendo, né, a gente menciona vários elementos aqui de Moisés 6. Eu falei sobre isso no vídeo do Nible, professor Nible, e estamos estudando agora o livro de Enoque, tá? Já estudei os primeiros 10 capítulos aqui de Enoque 1, e a gente vai voltar a estudar essa próxima semana. Agora eu já vou gravar os próximos episódios. Mas vamos lá. Tirando esse aspecto muito interessante que os apócrifos, eles mencionam várias coisas que Joseph Smith não tinha como saber quando recebeu a revelação, que é muito interessante, daria um debate muito bom. Tem aspectos aqui que podem fazer a gente se desviar do principal. E eu não queria fazer isso, só vou fazer isso em uma ocasião, porque eu acho que o tema é bem importante, apesar de não ser a mensagem principal, eu acho que para as nossas circunstâncias de nossa época vale uma explicação mais profunda. E a gente já vai chegar nesse versículo. Mas vamos lá. E mesmo que eu não vá a fundo, eu vou mencionar para vocês, ó, isso aqui é um ponto legal de estudar paralelamente, se você tiver mais tempo. Então, primeiro é que esse Maúja aqui e outros elementos desse capítulo estão presentes nos apócrifos. Joseph Smith, quando recebeu essa revelação, em dezembro de 1830, não tinha acesso aos pergaminhos do Mar Morto, que vieram a ser descobertos e traduzidos depois, tá bom? Então, isso é incrível. E aconteceu que eu me voltei e subi ao monte. Então, o Senhor, ele diz para ele que ele devia subir no monte.
E eu já disse para vocês também, a gente vai ver isso em todo o Velho Testamento, que quando Deus ele não tem um templo estabelecido, ou o templo ele está impuro, está inacessível, o Senhor usa altos montes, desertos, cavernas, lugares isolados para que ele possa se manifestar a seus servos. E é este o caso aqui. Como não havia provavelmente um lugar onde o Senhor podia se manifestar em sua glória, um templo, o Senhor mandou, vai para o monte. Aí você pergunta, mas Lucas, o Senhor não podia fazer, como fez em outras partes das Escrituras, enviar um sonho, falar através do Espírito? Podia, mas vocês vão perceber que o Senhor ama o esforço, como ensinou o presidente Nelson. E ele queria que Enoque subisse ao monte. Lembra que Enoque aí tinha uns 25, 26, era jovem, né? Então, o Senhor disse, mas mesmo que não fosse, o Senhor às vezes dá uma ordem difícil. E ele tinha que fazer um esforço. A gente não sabe onde é esse monte, a gente não tem nenhuma indicação, porque aqui a gente está falando de uma era pré-diluviana. Então, pode ser que esse monte existe ainda, pode ser que não existe, mas o fato dele subir indica esforço. E aí eu quero fazer um paralelo com o templo, porque quando Deus ele pede que nós possamos ir ao templo com frequência, ele faz um convite similar a Enoque e exige sacrifício. Vocês sabem, mesmo que você tenha o templo no quintal da sua casa, você precisa tirar um tempo na sua agenda, você precisa se arrumar, você precisa separar um nome para levar para o templo. Então, tudo exige esforço. E o Senhor ama o esforço. E Ele quer que nos esforcemos para o nosso próprio benefício, porque para Deus Ele não precisa do nosso sacrifício. Mas à medida que nos sacrificamos para obedecer os seus mandamentos, nós somos aperfeiçoados e nos aproximamos dele. Então, se tiver difícil cumprir algum mandamento, especialmente subir ao monte, que é ir ao templo, lembra que o Senhor, ele tem um propósito e ele quer que você se esforce. Ele quer que você vista a gravata ou o vestido, que separe um tempo na sua rotina atribulada para dedicar algumas horas para servi-lo. E você vai perceber que esse esforço foi muito pequeno pela bênção enorme que ele está te derramando. E aconteceu que eu me voltei e subi ao monte. Enquanto eu estava no monte, vi os céus se abrirem e fui revestido de glória. Que lindo isso, né? E não digo para vocês que todas as vezes que vocês forem ao templo vão ter uma experiência igual. Por mais que mereçam, por mais que desejam, o Senhor não necessariamente vai abrir os céus e você vai ter uma visão do tipo de Enoque aqui. As visões espirituais, elas são mais raras do que comum. Elas acontecem não apenas para profetas. Porém, nós podemos, toda vez que nós vamos ao templo, sentir que fomos revestidos de glória, que recebemos mais do poder de Deus, que sentimos o seu amor, que recebemos revelação, que fomos confortados. Você sabe disso. Se você pensar, você vai reconhecer que isso é verdade. Por quê? Quando você vai ao templo, às vezes chega lá um pouco apressado, com um pouco de dificuldade, dúvidas, você sai do templo mais leve, você sai mais tranquilo. Mesmo que alguém te liga bravo, você dá uma resposta mais branda. As coisas ficam mais fáceis. Então vale muito, meus irmãos, porque somos literalmente revestidos de glória. Um dos aspectos dessa escritura é o garment do santo sacerdócio, porque quando nós vamos para receber nossa investidura, nós somos vestidos com o garment do santo sacerdócio, que representa as vestimentas de pele que Adão e Eva receberam ao ser expulsos do jardim. É para cobrir nossa nudez, mas também representa tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, aceitar os convênios. É como se revestir do Salvador. É como nós prometemos agora eu sou o seu discípulo. É aquele uniforme que os alunos vestem para serem associados a uma escola. Então, nós vestimos esse uniforme que fica debaixo da nossa roupa, né?
mas usamos todos os dias para nos lembrar que o nosso mestre é Jesus Cristo, ele que conduz a nossa vida. E vi o Senhor e ele pôs-se diante de minha face e falou comigo. Sim, como um homem fala com o outro, face a face. E disse-me: Olha, e mostrar-te-ei o mundo pelo espaço de muitas gerações. Agora, Moisés, que está escrevendo esse registro, sabe que isso é literal, porque ele também falou com Deus face a face. E ele, para não deixar dúvidas, escreveu como um homem fala com o outro, porque não era uma coisa que estava acontecendo na cabeça de Enoque. Havia um ser real que nós não podemos ver agora porque estamos sob o véu, mas no caso de Enoque foi rompido esse véu. Parecido com o irmão de Jared, que viu o Senhor face a face. E por ter visto o Senhor, ficou redimido da queda. Porque lembra que eu expliquei para vocês, usei até a lousa, falei dos efeitos da queda? Um dos efeitos, além da morte espiritual, da morte física, é ser apartado da presença de Deus. Se nós temos esse tipo de visão, de ver Deus face a face em sua glória, nós vencemos, ou melhor, pelo poder de Deus foi vencido o efeito dessa queda. Nós somos restituídos à sua presença. Enoque ainda teria que ficar uns bons anos na terra e cumprir sua missão, mas com relação a esse efeito da queda, estava superado, assim como o irmão de Jared. Face a face. Daquele ponto em diante, Enoque nunca mais seria o mesmo, né? Porque ele está recebendo um conhecimento superior. E o Senhor prometeu para ele: vou te mostrar o mundo e muitas gerações. Então ele tem uma visão do espaço-tempo que é transcendental. Aliás, Enoque aqui, ele foi transladado. Não dá para ter esse tipo de visão na carne. Ele precisa sofrer uma modificação. Depois dessa visão, é provável que ele volta à mortalidade e mais para frente, junto com sua cidade, ele vai ser transladado. Enoque, ele recebeu o sacerdócio e Joseph Smith até ensinou sobre o sacerdócio de Enoque, que possui as chaves da transladação. Essas chaves, elas permitiram que Enoque e sua cidade subissem ao céu. E não foi cidade em tijolo, meu irmão e minha irmã. Às vezes a gente imagina a cidade de Enoque subindo ao céu, e tudo bem. Tem gente que pensa assim. Até a gente pode encontrar citações de alguns líderes do passado que acham que foi isso, mas no meu modo de entender, eu me vinculo a outros líderes da igreja mais recentes que dizem que não foram tijolos aos céus, foram pessoas, porque Sião são pessoas. Sião não é uma parede, não é uma casa, não é um local, né? É a cidade de Sião porque é formada por uma sociedade que é chamada Sião, como nós leremos aqui. Então, Enoque recebeu esse poder do sacerdócio, que nós hoje não temos essas chaves, né? Nós não temos como transladar nós mesmos e outros. Agora, Enoque podia realizar essa ordenança. E nós sabemos que nos últimos dias a cidade de Enoque voltará. Eu estou dando spoiler do final, né? E aí sim, nós poderemos receber essa maravilhosa chave de transladação, né? Agora, é outro assunto paralelo que não é o principal aqui, que a gente pode falar outra ocasião. Vamos para o versículo 5. E aconteceu que olhei para o vale de Sum, e eis um grande povo que habitava em tendas, que era o povo de Sum. O Senhor tornou-me a dizer: Olhe, eu olhei para o norte e vi o povo de Canaã, que habitava em tendas. Agora, Enoque está vendo aqui um acontecimento muito próximo na sua linha do tempo. O Senhor vai mostrar muitas gerações, vai ver até a segunda vinda, até o milênio, mas aqui nós estamos vendo dois grupos que são antes do dilúvio, tá? Então ninguém sabe onde vivia o povo de Som e onde vivia esse povo de Canaã. Vocês vão ver Canaã na Bíblia, mas não é o mesmo, tá bom? Não pode se confundir com o mesmo. Não confunda uma coisa com a outra. Aqui a gente está vendo uma história que é extra-bíblica hoje. Deveria estar na Bíblia, mas não está. Então, a gente vê termos semelhantes, mas a gente não pode confundir. Mesma coisa, o nome Enoque, né? Caim teve um filho chamado Enoque, que não tem nada a ver com esse Enoque aqui.
que é filho de Jared, é outra coisa. Então ele viu esses dois povos e ele disse, o Senhor disse para ele, profetiza. E ele profetizou dizendo, eis que o povo de Canaã, que é numeroso, irá batalhar contra o povo de Sum e matá-los, até destruí-los por completo. Olha só, ia ter um extermínio, um genocídio aqui. Não, não é nem genocídio, né? É extermínio mesmo, ia acabar o povo. Isso aconteceu algumas vezes, infelizmente, na história do mundo. Nós lemos que os jareditas foram exterminados, nós lemos que os nefitas, boa parte deles, quase a totalidade foi exterminada, não sei uns poucos que fugiram, depois foram mortos, ou que se uniram aos lamanitas. Então é triste saber que a iniquidade pode chegar ao ponto de um povo irmão, porque todos somos irmãos, destruir por completo outro povo. E foi isso que aconteceu. E o povo de Canaã dividir-se-á na terra, e a terra será estéril e infecunda, e nenhum outro povo viverá ali, a não ser o povo de Canaã. Eles iam exercer domínio, só que a maldição da terra o Senhor daria. Ela seria estéril e infecunda. Eles teriam muita dificuldade com a agricultura. Pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor e a sua esterilidade continuará para sempre. Ou seja, um lugar no qual haveria um deserto até o fim do mundo. E uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos. Antes de continuar, chegamos àquele assunto que eu prometi falar, que não é o principal, mas eu acho que é importante. Quando ele fala uma cor negra. Eu quero falar sobre isso porque, numa leitura rápida, a gente pode pensar que ele está falando de pessoas cuja aparência tem uma cor mais escura, uma cor negra, né? Mas tem algumas coisas para dizer. Eu até preparei uma apresentação aqui para mostrar para vocês. Eu vou colocar, que eu não queria que vocês confundissem o que está dizendo aqui. Então, compartilhando minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo deixar minha cara mais pequenininha possível, porque eu não quero atrapalhar a leitura. Pronto, olha só. A gente tem três partes da Pérola de Grande Valor que falam sobre esse povo, os cananeus, né? Primeiro versículo a gente acabou de ler. Versículo 8, vou ler de novo. Pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor e sua esterilidade continuará para sempre. E uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos. Depois, no 22, a gente vai ler também que o seguinte, né? Peraí. E Enoque também viu os remanescentes do povo que eram os filhos de Adão, e era uma mistura de toda a semente de Adão, exceto a de Caim, pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles. Em Abraão 1, 21 a 27, a gente lê que o faraó era descendente de Cão. Só lembrando para vocês, ainda não estudamos isso, né? Então não tem como lembrar, mas talvez vocês já tenham lido. Noé teve três filhos: Jafé, Sem e Cão. E Cão, ele foi amaldiçoado por Noé, a gente vai estudar sobre isso. E aí ele não podia, está dizendo aqui, a descendência de Cão recebeu o sacerdócio. Mas interessante, Abraão não fala nada de cor, tá bom? Ele fala que eles não podiam ter direito ao sacerdócio. Algumas pessoas dizem que os egípcios, naquela ocasião, tinham a cor negra. Mas isso é uma interpretação extra pérola de grande valor, a menos que você junte com Moisés, e mesmo assim há um pouco de problemática nesse sentido. Não obstante, eu quis mostrar esses versículos para chegar à explicação sobre raça. O critério de raça, associado à cor de pele e etnia, é uma invenção moderna, é uma construção de nossos dias. Não existe negro no sentido que nós usamos hoje, uma pessoa negra, na Bíblia.
Ah, Lucas, não existia pessoas com uma pele mais escura, com mais melanina? Claro que existia. Existe desde o começo do mundo. Mas não é tratado da mesma maneira que é tratada hoje. O racismo, ele tinha uma outra conotação. As pessoas tinham muito preconceito. Nós vamos ver, por exemplo, os judeus com relação aos samaritanos, que eles achavam que era um povo misturado ali, que não tinham cumprido um convênio, e eles davam uma volta enorme só para não passar perto da cidade dos samaritanos. Então existia preconceito, mas a raça ali tem muito mais a ver com locais geográficos ou com a ancestralidade, né, de quem que você fazia parte do povo, do que a cor da pele. A cor da pele não era uma questão, né? E por isso que quando a gente lê negro nesses versículos, ou a pele escura no livro de Mórmon, a gente tem que tomar cuidado. Eu até mencionei aqui primeiro no F5:21, porque também é uma escritura que gera algum desconforto e problemática. E diz assim: ali é a ocasião em que os nefitas e lamanitas se separaram. E ele fez cair a maldição sobre eles, sobre Lamã, Lemuel, sim, uma dolorosa maldição, e também na descendência deles, por causa de sua iniquidade, ou seja, não quiseram seguir o profeta, que era Nefe, foram amaldiçoados. Até aí tudo bem, a maldição é não ter acesso às bênçãos do evangelho, às bênçãos do templo, ao profeta, ficaram apartados disso, pois eis que haviam endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E eu deixei isso aqui roxo por um propósito. Você vê que eles não quiseram seguir o profeta e eles se tornaram como uma pedra. O coração deles não era mole, eles não recebiam a palavra de Deus, era duro, era difícil, né? E tá falando de modo metafórico, vocês podem ver, porque nenhum coração, se o coração se tornar duro como uma pedra, não bombeia sangue, você morre, não tem como, não é verdade? Então é metáfora aqui, é uma figura de linguagem presente em todas as escrituras. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. E por que eu também deixei roxo? Porque eu penso, e essa é a interpretação de muitos estudiosos das escrituras, que aqui também há uma metáfora. A pele deles não mudou instantaneamente, como você pega um leite e joga Nescau e fica mais escuro. Não foi assim que aconteceu, não funciona isso assim. A melanina não muda de uma hora para outra, a não ser que haja uma doença, mas isso é muito raro, não teria como acontecer entre todo o povo. Então, é difícil para mim acreditar, embora eu respeite que algumas pessoas assim acreditem, que houve uma mudança sobrenatural na cor da pele de um dia para o outro, porque eles foram amaldiçoados de não aceitarem Nefe. O que eu penso que aconteceu? Que o coração deles se tornou como uma pedra, metaforicamente, e que a pele deles se tornou escura, metaforicamente. E aí, eu estou falando isso para vocês porque há 5 possibilidades que eu vejo com relação aos lamanitas e também a este povo mencionado em Moisés 7, que assassinaram seus irmãos, fizeram um extermínio de um outro povo que vivia como eles, né, em tendas. Então, mataram, quaisquer que tenham sido os motivos, não justifica o que aconteceu. E nós vemos então 5 possibilidades. Primeiro, e aquela que eu recuso, que negro ali nessas passagens fala a cor da pele. Então, pode ser que o Senhor fez com que eles ficassem mais escuros. Alguns, para justificar isso, dizem: ah, já que a terra deles ficou estéril, provavelmente era muito calor, é muito sol, então realmente a pele deles ficou mais queimada, e com o tempo, né, a evolução fez com que a melanina deles, é, no fenótipo ali, ficasse mais evidente, né, ficasse mais escura, e assim ficou. Mas isso eu acho que demoraria gerações. E não acho que o bronzeado natural faria com que houvesse uma distinção muito grande, porque afinal outros povos também estavam expostos ao sol, não é? E, mas é uma possibilidade, estou citando para vocês, não é que eu acredito. Dois, pode se referir a uma escuridão espiritual. Eu penso que essa possibilidade é melhor.
Então, quando a gente lê nas escrituras que a pele ficou negra ou ficou escura, ou que eles ficaram com um sinal negro, eu acredito que isso está se referindo a uma escuridão espiritual. Porque branco tem a ver, nas escrituras, com o lado de Deus, com retidão, com limpeza, suas vestes brancas, né? É associado. Isso está claro em todas as escrituras. E o negro, o escuro, está associado com a condenação, o mal. E é por isso que penso que quando fala que se tornou escuro, é porque eles se tornaram maus. É porque eles foram afastados de Deus. É porque é um povo que não tinha mais as bênçãos da salvação entre eles. Então, eu gosto desse significado. Quando nós lemos essa palavra, que a pele dele se tornou negra, eu prefiro ler que eles se tornaram espiritualmente apartados de Deus. Mas pode se referir, essa outra, a segunda possibilidade que eu acho que é plausível, aos costumes contrários às práticas do povo de Deus. Quer dizer, eles se vestiam com roupas diferentes das roupas do povo de Deus. Os lamanitas eram assim, né? Eles andavam até seminus no começo, eles só tinham uma faixa nos lombos. E isso pode ter feito uma distinção muito grande entre os nefitas, que seguiam a lei de Moisés e deviam se vestir apropriadamente, segundo os ditames da lei de Moisés e os costumes que Nefi trouxe, e os lamanitas, que se misturaram com outros povos nas Américas e andavam seminu e não via nenhum problema com isso. Ou as tatuagens, que também eram presentes na antiga América. Agora, nós não temos a possibilidade de dizer que entre o povo de Enoque havia muitas tatuagens, porque nós não temos um indício desse povo né, na arqueologia ainda. Mas existe, a tatuagem é muito antiga. No Antigo Egito já havia tatuagem. Então pode ser que o povo de Deus evitava tatuar-se, enquanto que o povo que se afastou de Deus se tornou negro porque eles fizeram marcas em si mesmos. É uma possibilidade. Hugh Nibley, que eu respeito bastante, cito bastante, e estamos estudando também nos Apócrifos, que é um grande professor do Evangelho, ele disse que essa negritude dos filhos de Caim pode ter sido fuligem preta da metalurgia e da forja, porque nas escrituras nós lemos que pelo menos um filho de Caim e seus descendentes, eles trabalhavam com metais. E quando você está trabalhando, né, com metais, vem aquela sujeira. E pode ser que nesse sentido eles eram considerados um povo escuro, porque eles estavam ali. Eu acho que funciona essa interpretação, mas preciso entender melhor o pensamento do professor aqui, porque com certeza tinha um rio ali, eles podiam se lavar, né? Então, eu acho que é um elemento físico que está associado ao trabalho deles, que poderia ser considerado, mas eu não acho que é uma possibilidade tão forte, com todo respeito a ele. Eu acho que a primeira que a gente pode considerar é a escuridão espiritual e depois os costumes, mas poderia encaixar aí, ou pode ser uma explicação completamente diferente, meus irmãos e irmãs, porque quando Joseph Smith traduziu o livro de Abraão e de Moisés, né, primeiro de Moisés, ele não deu uma explicação sobre o que isso significava. O que nós sabemos é que à medida que Joseph Smith ele ia crescendo como profeta, ele ia esclarecendo mais coisas. Se nós tivéssemos a oportunidade de ter tido o profeta mais tempo, talvez ele esclareceria essa parte. Nós sabemos, por exemplo, que no livro de Mórmon ele tirou a palavra branco para colocar puro, né? Porque ele não queria que as pessoas associassem com a cor da pele. Então, tem algumas coisas que ele provavelmente esclareceria sobre isso, porque quando ele traduziu o livro de Mórmon, quando ele recebeu a revelação da Pérola de Grande Valor, havia muito preconceito racial e muitas teorias, às vezes até teorias que o profeta Joseph Smith acreditava pessoalmente, porque ele cresceu naquele ambiente, mas que com o tempo ele foi vendo que aquilo não fazia sentido, porque ele foi recebendo mais revelação e aprendendo os caminhos de Deus. Então, uma coisa importante, esses são os fatos, tá? Isso aqui é especulação. Agora vamos para os fatos, para a gente não ter dúvida
sobre o livro de, da Pérola de Grande Valor, especialmente Moisés 7, para a gente não tropeçar e deixar de ver a beleza dessa visão. É por isso que eu estou tomando tanto tempo para explicar, porque eu acho que a questão racial é muito importante. Se nós usarmos as escrituras antigas para justificar algum preconceito, nós cometemos apostasia. É o que está escrito aqui no quinto, né? Qualquer uso das escrituras para atacar, rebaixar ou justificar um falso conceito de eleição é apostasia. Quer dizer, você acha que é melhor por causa da sua cor de pele? Pecado, meu irmão e minha irmã. Mas vamos lá, quais são os fatos? Primeiro, as escrituras repudiam o preconceito racial e étnico. Está escrito errado ali, desculpa, pessoal. Mas por que que eu quis enfatizar essa parte? Porque o livro de Mórmon diz que Deus não repudia quem quer que procure. E os profetas atuais ensinaram que as teorias do passado, porque tinha teorias dizendo, os negros vieram de Caim, os negros não foram fiéis no céu. Tudo isso aí, essas teorias nunca foi parte da doutrina, tá? Embora líderes da igreja às vezes ensinassem. E talvez seus ouvintes imediatos pensavam, isso é doutrina, mas nunca foi ensinado, porque a doutrina é estabelecida, meus irmãos e irmãs, quando a primeira presidência e o Coro dos Doze Apóstolos estão unidos em determinado aspecto. E a opinião de um líder, por mais bem intencionado, por mais ponderada que seja, não tem um condão de imediatamente se tornar escritura. Por quê? Porque os líderes da igreja têm sua própria visão, sua própria opinião sobre diversos assuntos. Com relação aos princípios do Evangelho, todos estamos de acordo, eles são bem esclarecidos nas Escrituras, e quando há necessidade de um esclarecimento, o presidente da igreja, ele vai explicar isso, ele tem as chaves e a autoridade para isso, e os membros do Coro dos Doze Apóstolos da primeira presidência vão estar unidos nesse sentido. Então, essas teorias, elas são hoje recusadas. O livro de Moisés não necessariamente se refere a povos africanos ou da África. Por quê? Voltando ali, ó. Quando a gente lê que havia muito calor e a terra seria estéril, as pessoas logo pensam, então é o continente africano. Até porque a gente vai associar o Egito lá em Abraão, né? Mas, meus irmãos, falando de alguém que já esteve na África, a África, ela não é estéril. Ela é tudo menos estéril. Se você pensa que a África é estéril, você está completamente equivocado. A diversidade de fauna e flora é incrível. A diversidade do povo, das tribos, das línguas. A África, eu me arrisco a dizer, eu posso estar errado, tá bom? Mas é que eu fiquei tão impressionado com a África que eu penso assim. Eu ainda quero visitar mais a Ásia, quero visitar a Europa, mas assim, a África, eu acredito que é o continente que tem maior diversidade de tudo, de cores, de pessoas, de plantas, de animais. Então, se alguém pensa que ali está falando da África, está errado. Por quê? Porque a gente está falando de uma época antes do dilúvio. Moisés está vendo o que aconteceu antes do tempo dele, Enoque. Então, talvez a África nem fosse como nós pensamos hoje. Tem alguns desertos do mundo que já são desertos há muito tempo. Então, talvez ele está falando ali da Arábia Saudita, que tem aquele desertão, ou ele está falando de desertos lá pro lado de Utah, não sei, né? Tem Bolívia, tem alguns desertos, a gente não sabe, né? Mas o que a gente sabe é que era um lugar que ficou estéril. E aqueles que pensam que os povos africanos, porque são negros, porque é um lugar que tem esterilidade, mas aí não combina, o modelo não bate com o que a gente tem hoje. Então lembra que se você tem essa ideia, é a sua ideia, não é o que as escrituras estão dizendo. O livro de Abraão, que fala do Egito, não menciona a cor de pele dos egípcios. Então, não tem como colar uma coisa com a outra. E como eu já falei, qualquer preconceito que você tenha, ou às vezes você tem um conceito até bem fundamentado e usa as escrituras para justificar uma diferenciação entre pessoas, entre os filhos de Deus, e considera-se melhor do que outros por causa da cor da pele, ou dos costumes, ou da etnia, está em um grau de apostasia. Então, os profetas têm ensinado que isso não é certo, tá bom?
Ah, isso aqui eu vou mostrar depois, que é o nosso quiz. Eu vou fazer perguntas para vocês, mas vamos voltar lá. Então, entenderam, pessoal? Aqui, opa, saiu. Ai, vou ter que entrar de novo, porque aí tem minhas anotações. Então, o que eu queria falar para vocês, enquanto que eu estou entrando aqui, deixa eu ver se eu consigo, é que não tropecem em alguns detalhes das Escrituras. Eu estou dando exemplo hoje de Moisés. Não que não possa buscar, tá? Conhecimento, porque eu acho que tem que qualquer coisa que você bate o olho e cria perguntas, cria dificuldade, cria, nossa, não estou entendendo isso direito. Vá atrás. Eu incentivo vocês a irem atrás, porque eu faço isso. Eu não fico acomodado. Veio uma questão, não entendi uma coisa, eu vou atrás e vou até aprender aquilo, até achar uma resposta que me satisfaça. Claro que às vezes eu não consigo ver o quadro completo, porque eu sou limitado, mas o Senhor é bondoso e me dá uma resposta que me satisfaz. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Mas nós não podemos esquecer, enquanto nós estamos lendo as Escrituras, da grande figura que há, da maior mensagem, que é Jesus Cristo. Porque se a gente ficar focado em algumas coisinhas pequenas que a gente não entende, isso pode impedir que a gente veja o quadro completo. Então, aprende sobre aquelas coisas, busca, mas não deixa do mais importante ser considerado, que são as mensagens de salvação que se encontram aqui. Então vamos lá. Superada essa questão, que essa cor negra provavelmente não se refere à cor de pele, e que eles não estão sendo desprezados por causa de serem mais escuros do que seus irmãos, eles estão sendo desprezados porque foram amaldiçoados, por eles terem matado um povo inteiro. É por isso que eles estão sendo desprezados. Mas o Senhor muda o assunto dizendo assim: olha, e olhei e vi a terra de Saron. Até parece Sauron aqui, né? Do Senhor dos Anéis. E a terra de Enoque. Lembra a terra de Enoque, que foi estabelecida lá atrás pelo filho de Caim. E a terra de Omner, e a terra de Rine, e a terra de Sem. Talvez aqui o, o, o Sem, não, acho que não. Acho que não tem nada a ver com o Sem, filho de Noé. A não ser que Noé tenha se inspirado nessa terra para dar o nome para o seu filho. Aí já não sei dizer, né? Porque Sem é posterior a isso. E a terra de Raner, e a terra de Hananias, e os habitantes de todas elas. Então, o Senhor olhou, mostrou para Enoque que ele viu todo mundo. Esses provavelmente eram os maiores povoados que haviam no tempo de Enoque. E o Senhor disse-me: dirige-te a este povo e diz-lhes que se arrependam, para que eu não venha e os açoite com uma maldição e eles pereçam. Ou seja, eles deveriam se arrepender, senão eles teriam um destino semelhante ao povo de Canaã. Eles seriam amaldiçoados, seriam apartados da presença de Deus. Então Enoque tinha um trabalhão. Às vezes a gente recebe na missão um campo missionário, né, que abrange uma cidade, duas cidades inteiras. Hoje, os missionários no Brasil, a maioria deles servem em parte de uma cidade, mas naquela ocasião ele teve várias cidades para pregar o evangelho. E o Senhor disse que ele deveria pregar arrependimento. Esse sempre é o tema. Esse sempre é o tema dos profetas. Eles devem ensinar as pessoas a se voltarem a Deus. E ele me deu um mandamento de que eu batizasse em nome do Pai e do Filho, que é cheio de graça e verdade, do Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho. Você está vendo como o Evangelho de Jesus Cristo já existia no passado? E Enoque está pregando os mesmos mandamentos que Adão recebeu, que a gente estudou na aula passada. E aconteceu que Enoque continuou a chamar todo o povo, com exceção do povo de Canaã, porque é um povo que estava amaldiçoado, apartado das bênçãos de Deus, ao arrependimento. Lembro vocês que o Senhor nunca condena um povo sem antes ter dado muitas e muitas chances para que eles se voltassem a Ele. Então, nós, embora o registro não mencione, devemos necessariamente crer que esse povo teve oportunidade, mas cometeu um delito terrível, né? Que foi esse genocídio. E, embora eles tenham cometido isso e não recebessem a mensagem de Enoque, eles ainda poderiam
obter algum grau de salvação depois que recebesse o evangelho no mundo espiritual, como nós veremos. Tão grande era a fé possuída, que possuía Enoque, que ele conduziu o povo de Deus. E seus inimigos saíram para batalhar, porque a coisa ficou violenta. Ele proferiu a palavra do Senhor e a terra tremeu e as montanhas fugiram. E sim, de acordo com sua ordem, e os rios de água desviaram-se de seu curso, e o rugir dos leões se fez ouvir no deserto. E todas as nações temeram grandemente. Tão poderosa era a palavra de Enoque, e tão grande era o poder da linguagem que Deus lhe dera. Essa escritura ela é impressionante pelas coisas que estão acontecendo, né? Uma montanha se movendo, os rios, provavelmente isso faz com que os animais também eles se movam, migrem, e esses animais, alguns que morreram, né? Talvez mudou um pouco a cadeia alimentar, os animais ferozes tiveram que atacar as pessoas, e todas essas mudanças são incríveis que aconteceram através da palavra de Enoque. Agora, o mais incrível de tudo isso é que Enoque, ele dizia, na semana passada a gente leu, sou só um menino, todo mundo me odeia, não é? Vocês lembram disso? Deixa eu ver se eu consigo aqui achar essa passagem de escritura. Peraí, eu parei de compartilhar. Vamos para Moisés 6. Olha só o que ele diz. Sou apenas um menino. Todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? E agora nós vemos, por ele ter confiado no Senhor, o servo poderoso que ele se tornou, porque todas as nações temeram grandemente. Isso é maravilhoso, né? Subiu também, e aí isso aqui pode ter acontecido em decorrência dessas grandes montanhas que Enoque moveu ali, né? Ou pode ter acontecido por uma causa natural. Mas essa terra subiu das profundezas do mar. Tão grande era o temor dos inimigos do povo de Deus, que eles fugiram e foram para longe, para a terra que subira das profundezas do mar. Eles preferiam viver nesse lugar afastado, porque estavam com medo do povo de Deus. E os gigantes da terra também foram para longe. Nós estamos estudando, tem até o livro dos gigantes, né? Nós estamos estudando um pouco desses gigantes aqui no livro Apócrifo de Enoque. É outro tema que está correndo do lado ali, que eu não vou me demorar aqui. Mas já quero dizer para vocês que eu não acredito que esses gigantes sejam homens de estatura enorme. Tinham lá 4 metros, 10 metros, ou até alguns aqui, né, como a gente lê nos apócrifos ali, 45 quilômetros. Isso daí não tem, né? Parece até um anime aí, mas não tem nada a ver. O que eu penso que são esses gigantes, com respeito de quem também lê isso com literalidade, é que eram aberrações espirituais, porque haviam se casado o povo de Deus com as filhas dos homens. E dessa geração nasceu pessoas, crianças que foram crescendo na iniquidade e se tornaram apartados e desconhecidos para Deus. Então, esses gigantes são monstruosidades do ponto de vista espiritual, porque eles são rebeldes desde da criação de seus pais e não se convertem. Então, eles também vão para longe, porque eles não querem saber dos mandamentos de Deus. E cai uma maldição sobre todo o povo que lutava contra Deus. E daquele tempo em diante houve guerras e derramamento de sangue entre eles. Mas o Senhor veio habitar com o seu povo e eles viveram em retidão. Então tem dois extremos aí. A gente vê um lugar que tem combinações secretas, assassinatos, um povo que vive no medo, e outro povo que está vivendo em retidão, que recebe a presença de Deus, porque o Senhor estabelece seus templos, estabelece seus convênios, e eles podem desfrutar das bênçãos divinas. O temor do Senhor estava sobre todas as nações. Tão grande era a glória do Senhor que se achava sobre seu povo. E o Senhor abençoou a terra, e eles foram abençoados sobre as montanhas e sobre os lugares elevados floresceram. Por isso que eu falei dos templos. Por quê? Porque não necessariamente eles viviam em cima de uma montanha, mas talvez fosse, talvez eles vivessem na montanha, não sei, mas o que eu vejo disso aqui,
quando fala de lugares elevados, é que eles construíram templos, porque o Senhor sempre dá ordens para seu povo construir templos. Sempre, qual foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Nefe fez quando chegou na Terra Prometida? Construir um templo. Qual foi uma das primeiras coisas que o Senhor fez quando tirou o povo de Israel do Egito? Construir um templo provisório, que era o tabernáculo. Então, os templos sempre estão associados ao povo de Deus, e nós devemos necessariamente crer que Enoque, ele sabia disso, e que o Senhor ordenou que eles construíssem templos, e tinha esses lugares elevados, que eram os templos na terra de Sião. A mesma coisa aconteceu na nossa dispensação, mesmo um povo pobre, a igreja estava iniciando, o Senhor falou, constrói um templo. Eles construíram o templo de Kirtland, depois o templo de Navu, e tentaram construir vários outros templos no Missouri. E hoje nós vemos a terra pontuada, né, de templos. Isso está associado à bênção da terra. Nós somos abençoados. Cada vez que nós construímos o templo, mais bênçãos nós recebemos nesse planeta. E Satanás, ele perde o seu poder. O Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, viviam em retidão e não havia pobre entre eles. Risca esse versículo aqui, marca. Esse daqui é um dos versículos mais importantes deste capítulo. Talvez o mais importante. Por quê? Porque primeiro ele define o que é Sião, e depois ele mostra para nós como nós vamos estabelecer Sião. Olha só, o Senhor chamou seu povo Sião. Por que chamou Sião? Porque Sião, deixa eu abrir aqui um pouquinho para ver. Ó. Sião A, tá no 18a, vamos ver. 18a provavelmente está remetendo, olha aqui essa figura. Enoque e seu povo são levados ao céu da cidade de Sião. E a gente vê o guia para o estudo das Escrituras, a palavra Sião, e nós lemos assim, ó. Sião são os puros de coração. Como eu falei para vocês, não é necessariamente um tijolo, ou tijolos, ou casas, ou prédios. Não, são pessoas. Sião também significa o lugar onde os puros de coração vivem. Eles estabelecem uma comunidade que é santa. A cidade construída por Enoque e seu povo, que foi posteriormente levada ao céu por causa da retidão dos seus habitantes, chamava-se Sião. Então, o local, o povo chamava Sião, e o povo deu nome à cidade de Sião. Nos últimos dias, uma cidade chamada Sião será construída perto do condado de Jackson, no estado do Missouri, onde as tribos de Israel se reunirão. Nós cremos nisso. Os santos são aconselhados a edificar Sião, não importa em que parte do mundo vivam. Então, antes a gente se coligava em um único local, chamado Sião, mas agora há vários locais de coligação porque as estacas de Sião foram estendidas e nós estamos por toda a terra. Então, aonde há uma estaca estabelecida, lá há Sião. E agora vamos para as características de Sião. Para ser Sião, nós precisamos ser unos de coração. Nós precisamos ser unos de vontade. E nós precisamos viver em retidão. E além disso, como quarto e último requisito, não há pobres entre o povo de Sião. Vamos comentar um pouco sobre isso, mas eu recomendo que na sua noite familiar, no seu estudo pessoal, no estudo com a igreja, né, não vai ter essa aula na escola dominical no próximo domingo, mas às vezes tem oportunidade de falar numa futura aula ou comentar entre os irmãos. O que significa ser unos de coração? Será que é todo mundo votar no mesmo partido político? Será que é todo mundo torcer para o mesmo time de futebol? Será que é todo mundo gostar da mesma disciplina? Será que é todo mundo gostar da mesma música? Não, meus irmãos e irmãs, vocês sabem que não, né? Não é uma unidade formal aqui, absoluta. Não, aqui ele está falando de uma unidade de coração, de intenção, coração e vontade. Então, nós temos que ser unos em Deus, em Cristo. Nós não precisamos perder as características únicas que nós temos, né? Cada um tem certos talentos, cada um tem certas habilidades, cada um tem gosto diferente. Então, a gente pode manter isso, porque assim como
uma orquestra precisa de diferentes instrumentos musicais para dar aquela beleza, né, na apresentação, a gente precisa também de diversidade na igreja. E é legal que, pelo menos eu acho super legal, quando a gente se reúne com pessoas que têm um sotaque diferente, alguns são novos na igreja, alguns já são mais antigos, e tem mulheres que falam sua perspectiva, e tem homens que falam sua perspectiva, e tem gente mais velha, e tem gente mais nova. Nossa, isso é uma bênção, Sião. Olha, é uma bênção viver na igreja, num tempo que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tem essa diversidade. Eu simplesmente amo poder viajar e ir para uma capela e ver os belos hinos de Sião sendo cantados de uma maneira diferente. Talvez até o acompanhamento musical seja diferente. Talvez os trajes das pessoas que estão lá são diferentes ao cantarem esse hino. Eu já fui para Havaí, por exemplo, e na reunião eles falam aloha e todo mundo responde aloha. Tem alguns lugares que eles usam um traje, parece uma saia, eu esqueci o nome, né? Mas Samoa, eu acho que é. Mas eu não sei qual que é o nome daquele traje dele. E a gente olha, parece que estava usando uma saia para ir na igreja, mas é a tradição deles e é incrível. A gente viaja para outros lugares e vê o povo de Deus se reunindo e adorando o mesmo Deus, sendo unos de coração e vontade, mas tendo as diferenças culturais, familiares que embelezam a igreja. Então, eu não acho que a gente tem que ler essa unidade como uma, sabe, todo mundo se tornar igualzinho, com a mesma roupa, não, não acho que esse tipo de união que está falando aqui, mas é a união que o Senhor Jesus Cristo orou para que seus discípulos fossem um com Ele, e com o Pai. Esse tipo de união, o presidente Christofferson falou sobre esse tipo de união em algumas conferências do passado, e é o que nós precisamos buscar. Viver em retidão significa viver segundo a justiça de Deus. Então, nós precisamos guardar os mandamentos, nós precisamos ter fé, se arrepender, ser batizado, recebê-lo no Espírito Santo, ir ao templo. Nós temos que ter caridade, nós temos que servir um ao outro. E aí vem de não ter pobres. A economia de Sião era boa. As pessoas, elas não passavam necessidade, elas tinham que vestir, elas tinham que comer. Se tornou um povo rico. Não porque eles ostentavam, não porque eles queriam ficar aparecendo perante as outras nações, mas simplesmente porque eles cuidavam uns dos outros. Então, alguém que tinha mais necessidade era atendido por alguém que tinha mais abundância. E o Senhor sempre pediu para que cuidássemos dos pobres. Primeiro pobre que nós precisamos cuidar é nós mesmos. Então, se nós estamos com dificuldades financeiras, é nossa obrigação individual se livrar dessa dívida. O que nós precisamos fazer? Aprender como fazer isso. A igreja tem vários recursos de autossuficiência, cursos, ela tem várias bolsas. Meus irmãos e minhas irmãs às vezes me convidam para falar sobre autossuficiência. Eu não acho que eu sou um exemplo, né? Porque eu não sou um grande empresário, eu não sou CEO, mas eu tento viver os princípios de autossuficiência e sou grato por hoje, tá muito melhor do que eu já fui no passado. Então, o que que eu tenho tentado fazer? Não contrair dívidas. Se tem alguma dívida, me livro dela o mais rápido possível. Poupo para o futuro. Dou o meu dízimo com muita gratidão, sendo as primícias, ou seja, a primeira coisa que eu faço é pagar meu dízimo. Eu dou oferta de jejum generosa, ajudo e sirvo na igreja como parte da lei da consagração que eu aceitei quando fui ao templo. Então, essas coisas me ajudam a me tornar autossuficiente, viver o dia do Senhor, sabe? É uma das coisas que mais me ajuda é viver o dia do Senhor, porque é um tempo de descanso, de refrigério, onde você fica pronto para trabalhar, para ser criativo, para ser produtivo durante os outros dias. Enfim, viver os mandamentos de Deus me ajuda a não ficar pobre. Se eu não fico pobre, eu já solucionei um dos problemas que haveria em Sião, né? Porque eu, pelo menos, não vou ser pobre. E aí, então, estender minha mão para ajudar outros a terem a mesma condição ou até melhor. Nem todos nós seremos milionários, ricos, e nem precisa disso. Isso não é o tipo de riqueza que é necessária, que é requerida. O que o Senhor quer é que sejamos autossuficientes, que possamos prover para os nossos. Então, meus irmãos e irmãs, principalmente os irmãos, tá? Mas serve para as irmãs, evidentemente.
Irmãos, nós precisamos ser provedores para nós mesmos e para nossa família. Nós não podemos ficar dependendo de ajuda do governo, de ajuda, da igreja, de ajuda de familiar. Às vezes tem uma crise, tem um problema, estamos passando por uma dificuldade. Às vezes a gente mudou de país, às vezes a gente foi demitido, às vezes surgiu uma doença. E tem momentos que a gente tem que aceitar ajuda, a gente precisa pedir ajuda. E quando nos ajudarem, nós temos que aceitar isso com gratidão, sem vergonha, porque todo mundo tem um momento de dificuldade ou outro, né? Mas tão rápido quanto nós pudermos, temos que sair dessa situação. Orar a Deus todos os dias para que o Senhor nos ajude a nos livrar dessa situação e erguer a cabeça e trabalhar duro, estudar e trabalhar. São os dois princípios ensinados pelo Elder Uchtdorf para qualquer situação econômica, porque nós enfrentaremos situações difíceis. O mundo está louco. Crises econômicas virão. Nós precisamos estar preparados, tá? Então, muito pode ser falado sobre isso. Se você sente que deve melhorar a sua vida no que tange aos seus recursos financeiros, se você não tem uma economia, se você não ganha o suficiente para sustentar ou não consegue viver bem, então procura os cursos de autossuficiência, fala com o seu bispo, fala com... Tem alguém designado na estaca para cuidar da autossuficiência, fala com ele, vê online, tem online muita coisa boa, entra no site da Autossuficiência Brasil, vou mostrar para vocês aqui, ó, Autossuficiência Brasil. É o primeiro resultado do Google aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu sou um pouco suspeito para falar porque o meu presidente de missão é o líder dessa maravilha aqui, o presidente Araújo. Mas assim, isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo porque vocês vão ver tantos recursos. Aqui tem o Fundo Perpétuo de Educação, tem a Bolsa Bênção, tem cursos gratuitos. Você pode fazer cursinho, sabe esse cursinho para passar, tirar boa nota no Enem, vestibular? Aqui eles têm. Nossa, tem muita coisa. Tem os grupos de autossuficiência. Se você quer empreender, ter seu negócio próprio, sim, sim, poderia passar horas falando disso aqui. E eu acho não, eu tenho certeza, porque eu viajei bastante pelo Brasil. Os membros da igreja não usufruem de toda a maravilha que a igreja oferece para nós termos mais autossuficiência. Lembra que para estabelecer Sião não pode ter pobres. Então, isso aqui, meus irmãos e irmãs, é uma bênção e nós precisamos usar, tá bom? Dito isso, vamos voltar aqui para o versículo 20. E aconteceu que Enoque falou com o Senhor e ele disse ao Senhor: certamente Sião habitará em segurança para sempre. E não é? Ó, o povo é reto, eles vivem em retidão, né? É reto, vive em retidão, lógico, né? Mas eles são unos. Eles não têm pobres. Você sente a segurança. E Enoque afirmou: esse daí vai ficar seguro para sempre. Porque se você não tem problema de pagar suas contas, né? Você tem alimento, você tem vestuário, você consegue prover uma boa educação para os seus filhos. Se você consegue cumprir os seus chamados, tem união na ala, o que que mais você precisa? Não está no paraíso? Então é segurança para sempre. O Senhor, porém, disse a Enoque: Sião eu abençoei, mas o restante do povo eu amaldiçoei. E por quê? Porque o Senhor é injusto? O Senhor amava mais o povo de Sião do que o resto do povo? Não. É porque eles recusaram a palavra de Deus. Então eles foram amaldiçoados. E o Senhor mostrou a Enoque todos os habitantes da terra, assim como Moisés também tinha visto. Ele olhou e eis que Sião, com o correr do tempo, agora ele está vendo o futuro. Ele tem aqui uns 25, 26 anos, agora ele está vendo o futuro, lá para frente. O que, que vai acontecer com Sião? Bom, na verdade aqui eu já não sei se ele tem 25, 26 anos, porque ele já estabeleceu o Sião. Então aqui é uma segunda teofania que ele está tendo, talvez ele já seja mais velho. Não sei, tem uns 100 anos de idade, mas ele está vendo o futuro, isso que é a verdade. E ele viu que com o correr do tempo a Sião foi arrebatada ao céu. E o Senhor disse a Enoque: eis minha morada para sempre. Veja que ela foi arrebatada ao céu. Enoque teve visão dos céus, no plural. Esse é um ponto importante que eu trato muito ali no estudo do livro dos Apócrifos. Mas
O que eu quero mostrar é que ela foi transladada, isso com o correr do tempo, foi transladado, porque Enoque tinha esse poder e ajudou seu povo a se tornar reto o suficiente para serem transladados, e eles foram tirados do planeta Terra. Eles não estão mais na Terra. Eles estão em uma outra esfera, onde ficam seres transladados, até que eles possam voltar. E o Senhor habita com eles, ou seja, visita eles com frequência. Enoque também viu os remanescentes. Eles não foram para o céu no sentido do reino celestial, porque eles ainda precisavam ressuscitar e receber a sua glória eterna. Eles só poderiam ressuscitar depois que Cristo viesse no meridiano dos tempos, como nós vamos ver, e realizasse a expiação. Então, como não havia ressurreição nessa época, os profetas e santos que tinham que cumprir funções importantes, ou no caso de Sião, eram dignos e não podiam permanecer na terra, porque a terra ia sofrer um dilúvio, precisavam ser retirados. Então, o Senhor colocou, ele concedeu a eles a transladação. Enoque também viu os remanescentes do povo, que eram os filhos de Adão, e era uma mistura de toda a semente de Adão, exceto a de Caim, pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles. Mais uma vez, aqui, negro não tem a ver com pele, e mesmo que tenha a ver com pele, porque tem gente que pensa, aquela escritura ali, né, de 2 Né 26:33 diz: O Senhor não repudia quem quer que o procure, negro, branco, escravo, livre, todos são iguais perante Deus. Então, mas como eu falei para vocês, não penso que é isso. Depois que Sião foi arrebatado ao céu, Enoque olhou, e eis que todas as nações da terra estavam diante dele. E geração sucedia geração, e Enoque foi elevado e arrebatado, sim, ao seio do Pai e do Filho do Homem. E eis que o poder de Satanás estava sobre toda a terra. Ele viu anjos descendo do céu, os anjos de Deus descendo, e ouviu uma alta voz dizendo: Ai, ai dos habitantes da terra. Ele viu Satanás, e esse tinha uma grande corrente na mão, que cobria de trevas toda a face da terra. Ele olhou para cima e riu, e seus anjos re, rejubilaram-se. Agora, eu fiz uma figura aqui, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês, através da inteligência artificial, né? Eu pedi para que a inteligência artificial fizesse, pegasse esse versículo e o representasse. E olha só como que ficou a imagem, vou compartilhar com vocês aqui. Um momentinho. Olha só. Aí tá, né? Aqui, melhor dizendo, Satanás com uma corrente, seus anjos se regozijando e Enoque. Eu pedi para colocar uma expressão de assustado, porque realmente deve ser uma imagem assustadora ver o diabo se regozijando com essa corrente que tem nas mãos. Se a gente voltar lá para o texto, nós leremos assim: que Enoque viu Satanás com essa grande corrente na mão que cobria de trevas toda a face da terra. Ele olhou para cima e riu. Por que que ele olhou para cima? Porque é onde Deus está. E ele deve ter pensado, né? Olha, tudo que você criou, né? Todos os teus filhos aqui estão desviados. E os anjos de Satanás rejubilaram-se. E o que que acontece? Deus envia os anjos do céu. Enoque viu anjos que desciam do céu prestando testemunho do Pai e do Filho, e o Espírito Santo desceu sobre muitos, e eles foram arrebatados pelos poderes do céu a Sião. Esses anjos, eles são seres enviados da presença de Deus para abençoar o povo com o testemunho do Pai e do Filho, mas eles também podem ser espíritos pré-mortais que, nascendo na terra, se tornam profetas e pregam o evangelho pelo Espírito Santo, homens inspirados do céu. Então, os dois sentidos funcionam. O fato é que Deus estava tentando salvar a humanidade, né, dos poderes das trevas. E aconteceu que o Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. Enoque prestou testemunho disso, dizendo: Como é que os céus choram e derramam suas lágrimas como chuva sobre as montanhas? Ok, nós temos aqui uma das visões mais extraordinárias de todos os tempos, porque
quando nós lemos que os profetas veem Deus, eles vêm sentado em seu trono, em sua majestade, seu poder. E essas coisas são verdadeiras e são maravilhosas, né? Imaginarmos como foi essa visão. Mas aqui, Enoque está vendo Deus chorar, o Deus Criador Todo-Poderoso. E é muito bonito como é descrito isso e a explicação de Deus do porquê que ele está chorando. Olha só. Enoque disse ao Senhor: como é que pode chorar, sendo que é santo e de toda eternidade para toda eternidade? Não é? Essa é uma dúvida filosófica incrível, porque como que Deus, que é perfeito, conhece todas as coisas, pode chorar? Porque chorar é um sentimento humano, não é? Ah, mas aí que tá. Deus ele vai dizer que ele é um homem, aqui mais para frente, ele vai dizer que é o homem de santidade. Isso é parte da resposta. Então, olha só. Se Enoque continua, né, no seu pensamento, ele diz assim, nossa, porque ele já tinha visto mundos, ele já tinha visto pessoas de todas as nações, e aí ele viu Deus chorando, e ele diz, se fosse possível ao homem contar as partículas da terra, né, ele está falando dos átomos ali, talvez partículas até menores, de milhões de terras como essa, porque Enoque sabia que Deus não era um iniciante quando criou essa terra, então tem milhões. Não seria sequer o princípio do número das tuas criações. Tem noção? Tem noção de quão grandioso é Deus? E tuas cortinas ainda estão estiradas, ou seja, ele ainda é um poder criativo ativo. E contudo estás ali, e teu seio está ali. E também é justo, tu és misericordioso e bondoso para sempre. Tem todos esses atributos e poder. E tomaste Sião para teu próprio seio, de todas as tuas criações, de toda eternidade para toda eternidade, e nada há a não ser paz, justiça e verdade. É a habitação do teu trono. E a misericórdia irá adiante de tua face e não terá fim. Como é que pode chorar? Ele deu uma descrição aqui bem precisa sobre a onipotência e a glória de Deus, não é? E ainda assim ele não entendia. Como é que pode chorar? Porque tu és tão grandioso, terras, mundos sem fim, e está chorando por esse punhado de filhos rebeldes? Olha a resposta do Senhor, até arrepia, né? Resposta do Senhor: olha estes teus irmãos, eles são obras de minhas próprias mãos, e dei-lhes seu conhecimento no dia em que os criei, e no jardim do Éden dei ao homem o seu arbítrio. E a teus irmãos disse eu, e também dei mandamento de que se amassem uns aos outros e que escolhessem a mim, seu pai. Mas eis que eles não têm afeição e odeiam seu próprio sangue. Que coisa triste quando os irmãos não têm afeição um pelo outro, não é? Não é a dor mais terrível de um pai e de uma mãe quando os irmãos não se dão bem? Imagina quando eles odeiam o próprio sangue a ponto de assassinarem um ao outro. E o fogo de minha indignação está aceso contra eles. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E em meu ardente descontentamento enviarei dilúvios sobre eles, pois minha ardente ira está acesa contra eles. Eis que eu sou Deus. Homem de santidade é o meu nome. Homem de conselho é meu nome. Infinito e eterno é meu nome também. Então, o que que eu vejo dessa explicação até aqui? Que Deus, apesar de sua grandiosidade, ele é infinito e eterno, mas ele também é um homem de santidade. Ele é capaz de sentir, ele é capaz de se colocar no nosso lugar, ele é capaz de chorar quando nós choramos. Apesar dele saber que o assunto vai se resolver daqui 2, 3 dias, ele chora conosco. Ele sente nossas dores, ele está perto, ele é perfeitamente empático. Portanto, posso estender minhas mãos e segurar todas as criações minhas. Ele tem todo o poder de solucionar todos os problemas. E os meus olhos podem trespassá-los também. Ele consegue entender tudo. E entre todas as obras de minhas mãos, não obstante, ele deu arbítrio. E entre todas as obras que ele criou,
jamais houve tanta maldade como entre teus irmãos. Uau, isso é forte, porque nós sabemos que Jesus Cristo foi escolhido para vir a esta terra. Ele é o Deus de todas as terras. Ele é o Salvador e Redentor. Seu sacrifício expiatório exalta todos os mundos incontáveis que Deus criou. Porém, ele teve seu ministério aqui. Nós lemos no livro de Mórmon que nenhum povo mataria o Filho de Deus, porque se ele se manifestasse a outro povo, eles o reconheceriam como seu Deus. E isso me faz pensar o seguinte, que Cristo nasceu nessa terra porque é a mais iníqua de todos, de todas. É uma bênção ter o Filho de Deus entre nós, seu ministério entre nós, mas isso mostra também que de todas as criações de Deus, nenhuma é tão má. Satanás foi expulso para este mundo. Nada sabemos sobre o acesso que ele tem a outros mundos. Nada sabemos se há outros filhos de Deus que se rebelaram e foram para outros mundos, mas nós sabemos que Satanás veio para esse mundo, e junto com seus anjos. Um terço eram os que estavam destinados para esse planeta. E nós sabemos que Cristo nasceu aqui. Então aqui é um teste realmente intenso, hein? E é isso que fez Deus chorar. Porque entre todas as obras jamais houve tanta maldade. Mas eis que seus pecados cairão sobre a cabeça de seus pais. Porque alguns daqueles eram jovens, eram crianças, e estavam crescendo em pecado. Aí os pais seriam responsáveis. Satanás será seu pai e angústia, seu destino, porque se eles pecarem para a perdição, eles vão viver com Satanás. E todo o céu chorará sobre eles, sim, toda a obra de minhas mãos. Portanto, não deverão o céu chorar vendo que eles sofrerão? Por isso que Deus chora, porque Deus sabe que quando nós pecamos, nós atraímos consequências negativas sobre nossa vida e nós vamos sofrer. Então ele chora, porque sabe que nós vamos sofrer. Mas eis que estes que teus olhos contemplam perecerão nos dilúvios. Então aqueles mais imediatos que ele estava contemplando, eles iam morrer no dilúvio que Deus enviaria. Só Noé e sua família sobreviveriam. E eis que os encarcerarei, os espíritos deles iriam para uma prisão espiritual, e lá eles aguardariam até a ocasião em que o evangelho seria levado a eles. Como Pedro testificou, né, que esses espíritos que estavam em prisão, eles receberiam o evangelho. Ali, ó, 1 Pedro 3, 18 a 20. Não abriu. Enfim, é o que fala lá, depois vocês podem ler, tá bom? E aquele que escolhi implorou diante de minha face. Quem é aquele que ele escolheu? Jesus Cristo. Portanto, ele sofre pelos pecados deles, desde que se arrependam no dia em que meu escolhido voltar para mim. E até esse dia eles estarão em tormento. Então, eles podem ser redimidos ainda. Porque Jesus Cristo sofreu uma expiação infinita. E se eles se voltarem a ele, eles não vão ficar para sempre nesse tormento. Eles vão sofrer as bofetadas de Satanás no mundo dos espíritos até que eles possam ser redimidos. Por esse motivo, pois, chorarão os céus, sim, toda a obra de minhas mãos. E aconteceu que o Senhor falou a Enoque, contou a Enoque todos os feitos dos filhos dos homens. Portanto, Enoque sabia e contemplou a iniquidade e a angústia deles e chorou. Agora Enoque entendeu perfeitamente e chora junto com Deus. E estendeu os braços e dilatou-se-lhe o coração como a eternidade. Muito bonita a expressão, que dilatou o coração dele como a eternidade, porque ele compreendeu coisas que são incompreensíveis sem a mente de Deus, mas ele chegou a esse nível. E comoveram-se-lhe as entranhas e toda a eternidade tremeu. E Enoque também viu Noé e sua família, né, seu descendente, que a posteridade de todos os filhos de Noé seria salva com uma salvação física. Então, ele estava vendo que aqueles que foram rebeldes teriam possibilidade de uma salvação espiritual depois de sofrerem bastante até o final, mas Enoque viu que Noé ia permanecer junto com sua família e eles seriam salvos fisicamente dos dilúvios que Deus ia enviar. Portanto, Enoque viu que Noé construiu uma arca e que o Senhor sorriu diante dela e segurou-a em sua própria mão. Mas sobre o restante dos iníquos vieram enchentes e tragaram-nos, que nós vamos estudar do dilúvio em breve. Enquanto Enoque viu isso, ficou com a alma amargurada e chorou por seus irmãos e disse aos céus: recusar-me-ei a ser consolado. Mas o Senhor disse a Enoque: anima-te, alegra-te e olha. Eu amo essa escritura porque às vezes a gente passa por alguns períodos da vida em que a gente fala: ah, não,
eu estou muito triste aqui, eu quero ficar com a minha dor, eu não quero ser consolado. Não, não venha falar, e fica assim amargurado, triste, como se o mundo inteiro tivesse caindo por você e você não quer sair dessa situação, né? Mas o Senhor, ele chama, assim como chamou Enoque, e diz: olha, anima-te, alegra-te e olha, tá? Isso não é o final. Não é o final. Se você está nessa situação ruim, que está preso, pressionado, acorda, anima-te, alegra-te e olha. A mesma mensagem. A gente não quer ser consolado, mas Deus quer nos consolar e Ele tem poder para nos consolar. E esse é um mandamento, meus irmãos e irmãs. Nos animarmos, nos alegrarmos, porque os homens existem para que tenham alegria, e olharmos. E quando Enoque fez esse esforço e olhou, a partir de Noé, ele viu todas as famílias da terra e clamou ao Senhor, dizendo: quando chegará o dia do Senhor? Quer dizer, o dia final, né? Onde a terra vai ser celestializada. Quando se derramará o sangue do justo, para que todos os que choram sejam santificados e tenham vida eterna? Porque Enoque sabia que a salvação estava em Cristo. E o Senhor disse: será no meridiano dos tempos, nos dias de iniquidade e vingança. E Enoque viu o ministério do Salvador. Eis que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem na carne. E sua alma rejubilou-se, dizendo: o justo é levantado, e o cordeiro morto desde a fundação do mundo. E pela fé eu estou no seio do Pai, e eis que Sião está comigo. Que lindo deve ter sido para Enoque ver esse filme, né? Que passou muito melhor do que qualquer filme que já foi produzido. Ele viu o Filho de Deus vindo entre os homens e habitando entre nós. E aconteceu que Enoque olhou a terra, e ele ouviu uma voz que vinha de suas entranhas, dizendo: ai, ai de mim, a mãe dos homens. Isso daqui está de acordo com vários textos antigos, né? Quando fala que é a mãe dos homens. Não que nós sejamos filhos do planeta Terra, literalmente, nós somos filhos de Deus. Mas o homem foi criado do pó, né? Nós viemos do pó. Então, por isso que fala a mãe dos homens. Estou aflita, estou fatigada por causa da iniquidade de meus filhos. Quando descansarei e serei purificada da imundície que saiu de mim? A imundície porque a gente foi criado do pó. Tem gente que pega, acredite se quiser, tem gente que pega esse trecho da escritura e fala a imundície que saiu de mim, como se uma parte do planeta Terra tivesse saído. Isso não aconteceu, meus irmãos e irmãs, tá bom? A imundície que saiu da terra são as próprias pessoas, os homens e mulheres que se desviaram. E a terra, como ser vivo, está clamando aqui: quando que eu vou ser purificada? Porque eu estou fatigada por causa da iniquidade, não aguento mais. E quando me santificará o meu Criador, para que eu descanse e a retidão permaneça sobre minha face por algum tempo? Fala por algum tempo, porque está falando do milênio que vai durar 1000 anos e depois a iniquidade vai voltar, enfim, a terra será celestializada, tá bom? E quando Enoque ouviu o lamento da terra, ele chorou e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, não terás compaixão da terra? Não abençoará os filhos de Noé? E aconteceu que Enoque continuou a clamar ao Senhor, dizendo: rogo-te, Senhor, em nome do teu unigênito, sim, Jesus Cristo, que tenhas misericórdia de Noé e de sua semente, para que a terra nunca mais seja coberta pelas enchentes. E porque Noé fez esse pedido, o Senhor não pôde negar. Esse é um outro ponto que eu queria enfatizar. Quando nós somos justos cumprindo os mandamentos, o Senhor ouve os nossos pedidos e ele não nega. Ele se regozija em nos abençoar. Ele fez um convênio com Enoque. Fez aliança com Enoque e jurou-lhe com um juramento que deteria as enchentes, que visitaria os filhos de Noé. E ele expediu um decreto inalterável de que um remanescente de sua semente seria sempre encontrado em todas as nações enquanto a terra subsistisse. Então, prometeu que a semente de Noé continuaria e que não haveria um dilúvio global. Por que foi preciso um dilúvio? Porque a terra foi batizada e ela vai receber a presença de Deus com fogo. Então ela vai receber como se fosse o dom do Espírito Santo, né? E o Senhor disse: bendito é aquele por meio de cuja semente o Messias virá, que é Noé. Noé é que é bendito. Pois ele diz: eu sou o Messias, o rei de Sião. Então, Sião não tinha como governante principal Enoque. Quem era o rei daquela cidade era Jesus Cristo. Ele é a rocha do céu, que é extensa como a eternidade. Quem entrar pela porta e subir por meu intermédio jamais cairá. Portanto, benditos são aqueles de quem falei, porque virão com canções de alegria,
canções de alegria eterna. Isso aqui tem tudo a ver com a investidura, né? Que entramos pela porta e subimos por intermédio de Jesus Cristo. E aconteceu que Enoque clamou ao Senhor, dizendo: Quando o Filho do Homem vier na carne descansar a terra, quer dizer, no meridiano dos tempos, a terra vai ser. Ele estava preocupado com o tempo e as estações aqui. E ele queria que o Senhor mostrasse isso. O Senhor disse: Olha, o Senhor também tem uma maneira de ensinar, ele não dá fácil, ele fala para a gente observar e a gente concluir o que, que a gente está observando, né? Então ele mostrou em visão e ele viu que o Filho do Homem foi levantado na cruz, segundo os costumes dos homens daquela época, né? A crucificação. Ele ouviu uma alta voz e os céus foram cobertos, todas as criações de Deus choraram. A terra gemeu, as rochas partiram-se. O- Isso aconteceu com uma maneira muito. A gente tem um relato muito melhor, né, no livro de Mórmon, de quando Cristo ele é crucificado, a terra sofre uma grande mudança. E vários reis das ilhas do mar, dizem as escrituras, foram inspirados a dizer: o Deus da natureza sofre. E nós vemos o porquê aqui: o Filho de Deus foi morto. Mas essa ocasião foi de alegria também, porque os santos levantaram-se e foram coroados à direita do Filho do Homem com coroas de glória. Todos os espíritos que estavam na prisão saíram e puseram-se à direita de Deus, e o restante foi retido, ou seja, todos os espíritos justos, né? Porque a gente sabe que há uma ordem na ressurreição, e por isso que fala aqui que o restante dos espíritos foi retido em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia. Eles vão ter que ficar lá até pagarem o que devem. Enoque tornou a chorar e a clamar ao Senhor, dizendo: Quando descansará a terra? Quer dizer, mataram o Filho de Deus, ele realizou esse grande milagre, a ressurreição, mas a terra ainda tá rolando a história da terra. E quer saber quando é que vai descansar? E aí ele vai chegar e ver os últimos dias. Enoque viu o Filho do Homem ascender ao Pai e clamou ao Senhor, dizendo: Não virá outra vez a terra, né? Tá falando, você não vai ter uma segunda vinda? Pois tu és Deus e conheço-te, e juraste-me e ordenaste-me que eu pedisse em nome de teu unigênito, fizeste-me e deste-me direito a teu trono, não por mim mesmo. Enoque não recebeu a promessa de exaltação porque ele era bom. Ele recebeu por causa que Jesus era bom, mas por meio de tua graça. É da mesma maneira, meus irmãos e irmãs. Nenhuma bênção merecemos. A salvação não receberemos se não for por meio da graça de Jesus Cristo. Portanto, te pergunto se não virás outra vez à terra. E o Senhor bondosamente responde isso para Enoque: Como eu vivo, assim virei nos últimos dias. Nos dias de iniquidade e vingança, para cumprir o juramento que fiz concernente aos filhos de Noé. Chegará o dia em que a terra descansará. Vai ter um dia em que ela vai descansar, mas vai ter que acontecer algumas coisas antes. Os céus vão escurecer, um véu de trevas vai cobrir a terra, os céus vão tremer, na terra também haverá, a terra também tremerá. Haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens, mas o povo de Deus vai ser preservado. E retidão enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra para prestar testemunho de meu unigênito. Ok, aqui eu separei o manual da Pérola de Grande Valor. Cadê? Para ler para vocês o que significa isso, ó. O presidente, opa, volta lá. Vamos para Moisés 7. Esse é o manual do Instituto, tá? Da Pérola de Grande Valor. É só você digitar na internet Manual da Pérola de Grande Valor e você vai ter várias citações bem legais sobre o texto de Moisés 7. O presidente Ezra Taft Benson, que foi um presidente da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, explicou que o Senhor prometeu que justiça viria do céu e verdade da terra. Vemos o maravilhoso cumprimento dessa profecia em nossa geração. Por quê? Porque realmente revelação veio do céu. Joseph Smith recebeu várias visitas angelicais, o próprio Deus e Jesus Cristo apareceram para ele. E a verdade veio da terra porque o livro de Mórmon surgiu da terra, cheio de verdade, servindo como a pedra angular de nossa religião. Deus também enviou justiça dos céus. O próprio Pai apareceu com seu filho ao profeta Joseph Smith. O anjo Moroni, João Batista, Pedro, Tiago e vários outros anjos foram designados pelos céus a restaurarem os devidos poderes do reino. Além disso, o profeta Joseph Smith recebeu inúmeras revelações dos céus durante aqueles primeiros anos. E quando fala
sobre a justiça varrer a terra, mais uma vez o presidente Benson fala que o livro de Mórmon é um instrumento que Deus designou para varrer a terra como um dilúvio a fim de reunir seus eleitos. É o que nós vamos ler agora. Então vamos lá. Aqui em Moisés 7. Sim, também a ressurreição de todos os homens, e retidão farei varrerem a terra como um dilúvio. O livro de Mórmon é o instrumento da coligação de Israel, a fim de reunir meus eleitos quatro cantos da terra. A terra não tem quatro cantos porque a terra é redonda, mas essa é uma expressão muito usada nos textos antigos, tá bom? Até o símbolo do esquadro forma um quadrado, não é? Isso representa os quatro cantos da terra. E você vê esse símbolo nos templos, na decoração dos templos em vários lugares. Por quê? Porque todo mundo, o mundo inteiro receberá a verdade de Deus. Isso vai ser como um dilúvio, vai cobrir a terra inteira. Uma cidade santa. O Senhor quer que todos se coliguem a Sião, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo de minha vinda, pois ali estará meu tabernáculo e chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Então o Senhor vai construir uma cidade, nós sabemos que vai ser no continente americano. Embora a cidade será construída lá, todas as estacas são consideradas extensões, parte de Sião. O Senhor disse a Enoque, então irás, né? Você, Enoque, tem uma designação. Você vai com a sua cidade e vai encontrar essa nova Jerusalém e recebê-lo-emos, quer dizer, Jesus vai estar lá em nosso seio e eles ver-nos-ão. E debruçar-nos-emos sobre seu pescoço, e eles debruçar-se-ão sobre nosso pescoço, e beijar-nos-emos uns aos outros. Já pensou? Que encontro maravilhoso, a Sião de baixo e a Sião de cima. Nós encontrando com esse povo que viveu tanto tempo atrás, no início do mundo, foram poupados de um dilúvio que destruiu a terra. E nós fizemos um dilúvio de retidão, abençoando as pessoas através do livro de Mórmon a se coligarem. Que bênção vai ser quando nós pudermos abraçar uns aos outros, junto com Jesus Cristo. E lá será a minha morada e será Sião. Então, uma das cidades, o presidente Nelson, no último discurso dele, falou sobre duas capitais mundiais. Vai ter a Nova Jerusalém nas Américas e a Antiga Jerusalém vai ser restaurada. E de lá sairá, de todas as a qual sairá dentre todas as criações minhas, e pelo espaço de 1000 anos a terra vai descansar, tá? E Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem, dessa segunda vinda, para habitar na terra em retidão por 1000 anos. Antes desse dia, ele viu tribulações, viu o mar que estava se agitando, viu o coração dos homens que desfalecia. Todas essas coisas nós estamos vivendo hoje, meus irmãos e irmãs. E o Senhor mostrou isso para Enoque. Até o fim do mundo. Ele viu o dia dos justos, a hora da redenção, onde eles recebem a plenitude da alegria. Todos os dias de Sião, nos dias de Enoque, foram 375 anos. Quer dizer, depois que estabeleceu a Sião, 365 anos, até que subiram, ó. E Enoque e todo o seu povo andava com Deus, e ele habitou no meio de Sião. E aconteceu que Sião já não existia aqui na face dessa terra, porque Deus a recebeu em seu próprio seio. E daí em diante se começou a dizer: Sião fugiu. Esse ditado se espalhou. Pois bem, chegaram até aqui. Tão pronto para o nosso quiz? Tão pronto para responder? Deixa eu ver aqui se eu estou compartilhando a tela certa. Ok, eu quero saber de vocês nos comentários aí, certo? Quem que acertou, quem que errou as perguntas. Então, vou mostrar uma pergunta, ela tem quatro possibilidades. Eu vou ler todas as perguntas. E aí eu vou contar um tempo aqui, não vai ser muito não, tá? Se você quiser mais tempo, você pode pausar o vídeo para ficar pensando. Mas eu vou rápido, porque são 10 perguntas e o vídeo já ficou longo. Se vocês gostarem dessa ideia, eu sempre trago um quiz no final aqui, um perguntas e respostas, para a gente treinar o nosso conhecimento, tá certo? Então vamos lá, vamos para a pergunta. Primeira pergunta. Vocês podem até brincar aí com os seus familiares, seus amigos, e dar um prêmio aí se a pessoa acertar. Mas vamos lá. Primeira pergunta. 1. De acordo com Moisés 7:4, não vale abrir, eu quero que você tenha memória.
Qual foi a natureza da interação entre Deus e Enoque no Monte Simeon? Opção A, Deus falou por meio de uma sarça ardente. Opção B, Deus falou com ele em um sonho simbólico. Opção C, Deus falou face a face como um homem fala com outro. Opção D, Deus enviou um anjo para entregar a mensagem. A opção correta é a opção. Olha lá, você pode até usar a mão para você marcar aí quantos você acertou e quantos você errou, tá bom? Se você disse que é a opção C, você acertou, porque Deus falou face a face com Enoque. E a sarça ardente é Moisés, né? Mas também Deus fala face a face com Moisés. Não tem nada a ver com o sonho simbólico ou anjo. Aqui Deus falou pessoalmente com Moisés, com Enoque. Em Moisés 7, essa segunda pergunta, Moisés 7, Enoque ouve a terra falar. Como a terra se descreve e qual é a sua lamentação? A. Ela se chama mãe dos homens e lamenta estar cansada pela iniquidade de seus filhos. B. Ela se chama o grande abismo e pede mais água para cobrir sua superfície. C. Ela se chama o estrado de Deus e regozija-se com a retidão de Enoque. Opção D. Ela permanece em silêncio, apenas tremendo diante da presença de Deus. Se você marcou a opção A, você acertou, porque ela realmente se denomina como mãe dos homens e ela está cansada da iniquidade que saiu dela, que são os homens criados de seu pó. Então aqui é a opção A. Se você fez A, você acertou. Vamos para 3. Qual título divino o Senhor usa para si mesmo em Moisés 7,35, ao descrever sua relação com Sião e a eternidade? A gente está falando de como ele se descreve em Moisés 7, tá bom? Ele fala que ele é o leão da tribo de Judá, é a opção A. Opção B, a rocha do céu. Opção C, o ancião de dias. Ou D, o grande criador. Essa não é difícil. Pode parecer difícil, mas não é. Qual é a resposta certa? A opção B, a rocha do céu, tá bom? Ele usa essa expressão. Ele não é o ancião de dias, porque o ancião de dias se refere a Adão. Ele é o grande criador, mas a gente não tem essa expressão aqui em Moisés 7. E nem leão da tribo de Judá, porque, meus irmãos e irmãs, nem tribo de Judá existia ainda no tempo de Enoque. Talvez Moisés poderia usar a expressão? Poderia, mas ele está falando de Enoque aqui e ele sabe que não tem nada a ver, tá? A gente vai ver de Judá mais para frente. Aqui, povo de Judá não existe. Ele é o leão da tribo de Judá, mas aqui não é mencionada essa expressão. Então é rocha do céu correto. Pode ler o versículo, vocês vão encontrar. 4. O que causou o choro de Deus que surpreendeu Enoque em sua visão? A. A dor física da crucificação futura. B. A perda de uma batalha contra Satanás. C. A falta de afeto e o ódio entre seus filhos que levariam ao sofrimento deles. E D. A recusa de Enoque em pregar o evangelho. E aí? Qual é a opção certa? Vamos por eliminação, ó. A B já não é, porque Deus não perde Satanás, né? Daí já corta. A dor física da crucificação futura poderia ser, mas assim, não é mencionado com tantos detalhes de modo a falar da dor física da crucificação. Só fala que ele foi crucificado, que era o costume dos homens. Então isso também não é. A recusa de Enoque em pregar o evangelho, não. A gente leu que Enoque ficou hesitante na semana passada, no capítulo 6. Então, é a C o correto, tá? Deus ele chora porque ele vê o sofrimento dos filhos por causa da iniquidade. Quinta questão. O que o dilúvio simboliza em relação à terra? A. A confirmação do Espírito Santo, falei para vocês já, hein? B. O sacramento da ceia do Senhor, ó, serra essa, hein? C. O batismo na água para a limpeza da iniquidade ou de ordenação sacerdócio. É claro, daí não vou nem demorar. É a opção C, né? É o batismo para a limpeza da iniquidade. 6. Em Moisés 7,62, o Senhor promete que a verdade brotará da terra nos últimos dias. A que isso se refere? Opção A. As descobertas arqueológicas no Egito.
B, ao surgimento do livro de Mórmon. C, a criação da Constituição Americana. D, a invenção da imprensa. Quantos você já acertou aí? Já você acertou todas, né? Até agora tá fácil, não tá difícil. Acertou mais do que errou? Essa daí eu tô dando de graça para vocês. Claro que é a opção B, né? O surgimento do livro de Mórmon, porque não fala nada de imprensa, de Constituição Americana. De Egito até a gente falou um pouquinho, mas não tem nada de descoberta arqueológica ali. Não faz sentido isso. Eu até li para vocês uma citação do presidente Benson, né? Que fala que é o livro de Mórmon. O que Enoque viu nas mãos de Satanás enquanto ria da iniquidade no mundo? Ah, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Não sei bem se dá para vocês verem, mas ela já entrega. Mas vamos lá. Ele viu uma grande espada de fogo, ele viu uma batalha injusta. Enoque viu uma grande corrente que cobria a terra de trevas. Enoque viu uma taça de veneno. É a opção C, uma grande corrente que cobria a terra de trevas. É isso que ele viu. 8. De acordo com a visão do encontro entre a Sião de Enoque, de cima, e a Sião dos últimos dias, de baixo, qual será a reação dos habitantes ao se encontrarem? Se você viu o finalzinho da aula agora, você já sabe, né? Porque a gente falou isso. A. Eles farão uma grande festa com música. B. Eles cairão no pescoço um dos outros e se beijarão. C. Eles permanecerão em silêncio reverente. D. A Sião de cima voltará imediatamente do céu após o encontro. Qual é a opção correta para a questão 8? Pode pausar se você quiser pensar. Mas a opção correta é a B, tá? Que a gente vai se abraçar e vai chorar. Porque as outras, elas não são mencionadas. Talvez vai ter uma grande festa com música, talvez. Talvez vai ter momentos que a gente vai ficar quieto. Mas a D com certeza não é certo, que a Sião vai voltar. Não, a Sião vai ficar por aqui mesmo, né? Então, a mais correta de todas, a que é mencionada nas escrituras, é a opção B. 9. Qual foi a duração dos dias de Sião na terra durante a época de Enoque, antes de ser levada por Deus? Opção A, 120 anos. Opção B, 1000 anos. Opção C, 40 dias e 40 noites. Opção D, 365 anos. Qual que vocês acham? A opção B não é a certa, tá? Mas 1000 anos são mencionados bastante, você pode estar se confundindo com essa. 120 anos, talvez você tenha lembrado do dilúvio. Nós ainda vamos estudar sobre isso, mas esse número é importante na questão do dilúvio. 40 dias, 40 noites também é mencionado o dilúvio em várias partes das escrituras, né? Como, por exemplo, o jejum de Jesus, que demorou 40 dias. Mas não é nenhum desses, é 365 anos. 365 anos é o tempo em que a cidade de Sião ficou ali. E não é 365 dias, tá? 365 anos que a cidade de Sião ela fica até ser arrebatada. Então imagina o tempo que demora para as pessoas se tornarem unas de coração e vontade, viverem em retidão, não ter mais pobres, para estarem preparadas para subir aos céus. É um tempinho, né? É um tempinho. Às vezes a gente quer construir Sião em 5 anos e tem que ter paciência conosco mesmo e com outros. Então é um tempo que demanda aí um trabalho. Última pergunta. Essa aqui, ó, se você errou todas, se você acertar essa, é como se você tivesse tirado 10, tá bom? Vou ser misericordioso contigo. Qual é o estado dos seres transladados da cidade de Enoque? A. Eles já são ressuscitados e imortais. B. Eles são espíritos sem corpo, aguardando o julgamento. C. Eles ainda são mortais, mas não provarão a morte até a mudança instantânea para a ressurreição. D. Eles se tornaram anjos sem gênero definido. E aí? Essa talvez seja um pouquinho mais complicada, porém a gente falou de transladação bastante, né? Acho que todas as aulas a gente tem falado de transladação. Se você acompanha, você já sabe aqui. A opção D é completamente errada porque não tem nada a ver sobre anjos sem gênero. A gente não existe isso. A gente conserva a nossa identidade pré-mortal
de macho ou fêmea aqui na Terra, né? E não perde a identidade depois que a gente morre. Isso daí tá até apóstata. Ah, eles são ressuscitados imortais, não tem como, porque Cristo vem no meridiano dos tempos e é aí que ele ressuscita. E a cidade de Enoque, ó, antecede o meridiano dos tempos, a vinda de Cristo. Então não podem ser ressuscitados. Eles são espíritos sem corpo aguardando julgamento. Aí a gente está falando daqueles que foram rebeldes e foram para a prisão espiritual. Mas é o C que é o correto, porque eles ainda são mortais, embora eles não sofram dores e não morram enquanto estiverem nesse estado. Eles foram transladados, né? Eles vão ficar nesse estado, em uma outra esfera, até que eles vão sofrer uma mudança, vão morrer, mas não vão para o mundo espiritual, porque imediatamente depois eles já ressuscitam. Então eles vão passar do estado transladado para a ressurreição muito rápido. E é essa é a resposta certa. Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que tenham relembrado alguma coisa. Deixa um comentário aí se vocês gostaram. Eu quero saber especialmente como é que foi esse teste. Se vocês gostaram, se vocês acertaram. Seja honesto aí. Ah, Lucas, eu acertei 5, errei 5, fiquei em dúvida em 2, gostei do teste. Diz para mim nos comentários que eu faço mais sobre isso. E eu vou trazer outros vídeos durante a semana, tá bom? Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.